Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi Duda, boa noite, sejam bem-vindos. Oi Gustavo. É, Hoje a gente vai ter aqui um convidado especialíssimo. Eu estou até com a camisa dele, né? Um cantor que eu admiro bastante. Inclusive ele já chegou. Vou colocar ele aqui. Então, hoje vamos receber o Odair José na segunda rodada de conversas desse mês. E eu vou falar um pouco mais sobre ele já já. Para mim é uma alegria imensa tê-lo nesse bate-papo de hoje, por muitos motivos, mas vamos falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Olá, rapaz. Olá, Aldair, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, Ivan? Prazer te ver, prazer falar contigo. Pô, prazer imenso é meu, rapaz. Eu até fiz um convite achando que, sei lá, seria demais te convidar, mas uma grande alegria. Muito obrigado por aceitar esse convite. Você mora no coração. Pô, quer dizer, olha aí, mais uma alegria. Obrigado, Aldair. Eu estava já começando a falar de você já tinha entrado. Eu acho que não é surpresa para você, para as outras pessoas que me conhecem, mas para quem está na página talvez seja uma novidade. É que em 2007, 2008, né? Quer dizer, faz 13 anos que eu conheço você pessoalmente, mas eu resolvi estudar sua obra, né? E eu lembro bem que a primeira vez que eu falei com você foi no Festival da Seresta, em Recife. Só daí vou estudar sua obra. Eu não sou muito fã de biografia, não. Eu disse, mas não é biografia, não, é a sua obra. Eu lembro muito bem dessa conversa e agradeço muito toda essa colaboração que você sempre deu à minha pesquisa. Incrível. Depois acho que nós cruzamos lá na Terra do Frio, lá em Garanhuns, não foi? Em Garanhuns, pois é, eu acho que um ano depois eu fui de novo. Que boa lembrança, eu ia falar sobre isso também. Eu saía seguindo os rastros de Odaí ali. Eu ainda estava na universidade, depois resolvi fazer o mestrado sobre a sua obra. Eu acho que foi o primeiro mestrado sobre o Odaí José no país, quer dizer, dentro da academia, foi o primeiro trabalho. E que naquele momento, né? Olha, Ivan, você só me deixa lisonjeado. É que às vezes a gente não acha que o trabalho da gente tenha conteúdo para esse tipo de coisa, né? Para essa grandeza. Eu agradeço também, na época, o governo, eu penso que é o governo Dilma, né? Eu recebi bolsa da CAPES para poder fazer essa investigação. No Arquivo Nacional, alguns documentos estavam começando a ser ainda digitalizados, né? De canções que tinham sido censuradas, enfim. Inclusive, eu até enviei para o Rafael uma documentação que eu encontrei do Arquivo Nacional de 87, né? O Vírus, aquelas canções já no final dos anos 80, mas que ainda passaram pela censura, mesmo depois da ditadura. Eu acho que ele vai mostrar depois a você aí, o habeas corpus, sabe? Ele sempre mostrou, não sei se foi agora coisa recente que eu não tenha visto, mas tudo que Eu você mandei mandou hoje para ele, eu mandei hoje para ele. para Então, você vai tá gostar certo. de ver isso aí. Isso aí eu acho que quase ninguém teve acesso, mas enfim. Odaí, muito Pô, obrigado. esse povo não largava do meu pé nunca, né, cara? Mesmo depois no final. Nem quando acabou a ditadura, porque isso era 87, né? Quer dizer, então. Eu acho que essa censura, ela continua dessa sociedade meio hipócrita, essa sociedade esquisita que eu sou censurado até hoje, né? É verdade, Odaí. Essa censura moral tá. Olha aí o Brasil do jeito que tá, né? Exatamente por isso, né? E Muito. uma das coisas que eu normalmente usei como argumento para analisar o Brasil é isso, né? Primeiro eu vejo derrubar o Dilma como, né? A censura moral, ela é isso, ela é aquilo para depois entrar. Então eu via muito isso na sua obra, sabe? Quer dizer, primeiro você destrói a família, os bons costumes e depois vem essa lógica do suposto comunismo, né? Então, sua obra é fantástica nesse sentido também. Cara, eu me lembro que por volta de. Incrível isso, por volta, não sei se 74 ou 5, que eu estava numa fase de 72 até 4, 5, a fase foi muito forte a nível de rádio, de música. Eu me lembro que eles fizeram uma carta sugerindo que as gravadoras não gravassem comigo por conta de que eu era um péssimo exemplo para os jovens brasileiros. Vê se pode isso. Hoje, quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo de novo, eu digo, o que, que houve, né? Que a coisa, em vez de andar para frente, andou para trás, né? É muito assustador. E as justificativas dos censores são, nomeadamente, nesse caminho, né? Da censura moral, enfim. Do péssimo. É, Eu me como não lembro viver? que Sim, sim, eu me sim, sim. lembro que a Agora sim. primeira vez que eu conversei, a primeira vez que eu conversei com um censor no Rio,
foi início de 72, primeiro trimestre ali, sei lá. Assim que eu vou tirar você desse lugar, começou a tocar muito no rádio, fazer muito sucesso, que ela foi uma música que de repente cresceu muito e foi a música mais tocada de 2 anos seguidos, você só ouvia aquilo. E eles me chamaram lá para dizer para mim que a partir daquele momento eles iam ficar observando a minha obra, porque a palavra vou tirar você desse lugar, para aquele momento não era adequada e tal. O cara estava se referindo ao governo. Aí eu me lembro que eu virei para o cara, eu era jovenzinho, né? Tinha 23 anos, sei lá. Eu falei para o cara, falei, não, mas eu não estou falando do governo, eu estou falando de uma prostituta. O Sim, cara sim. falou, pior ainda, agora que você está mais. Pois é, daí. Mas eu tomei nota de várias coisas para a gente falar já já da censura. Eu queria começar pelo começo, assim, para te fazer algumas questões e depois a gente entrar nessa parte que vai ser uma parte aí essencial. Fiz uma seleção de algumas músicas, umas mais lá do B, né? Mas assim, eu queria te perguntar primeiro aquilo que você cresceu ouvindo. Eu já sei, Aliás, aliás, parabéns pelo. Participei com você do. Como é que do chama o vídeo. negócio? O Como que é que é? cresceu Eu queria ouvindo do ouvir. vídeo? É. Ah, isso, foi muito bom aquilo, hein? Boa ideia. Gostou do vídeo? Que bom. Obrigado Gostei. por ter aceito participar, né? Ficou muito legal. É. Era uma obrigação minha. Mas é isso que eu queria saber, de fato. O que é que, Odaí, você ouviu na infância, né? Foram suas referências musicais no primeiro momento de vida ali, 10 anos, 12, 13, 14 anos, suas referências iniciais? Então, eu nasci em Morrinhos, até estou lançando agora dia 22, você vai ver na rede, é uma música chamada Morrinhos, que lá em Morrinhos ela já foi lançada nessa segunda-feira. É porque Morrinhos faz aniversário dia 16 de julho agora, cento e setenta e Uhum. cinco anos. E eu, nesse tempo todo, 51 anos profissional, nunca tinha feito uma música falando da minha origem e tal. E eu tive lá 2 anos atrás tocando o centenário da cidade e fiquei com aquilo na cabeça. Foi legal, gostei de ter visto a cidade, de ter visto as pessoas. E fiz uma canção agora chamada Morrinhos, que é uma cidade do estado de Goiás, para quem não ouviu falar ainda, onde eu nasci, fiquei lá até os 13 anos. E foi lá que começou esse negócio da música. Né? Eu, com 7 anos de idade, pedi um violão ao meu pai, ele me deu um cavaquinho, porque ele achou que era mais compatível com o meu tamanho na época. E eu ouvia no rádio, ouvia as músicas do rádio. Que rádio? Rádios do Rio de Janeiro. E, geralmente era o que a gente pegava, aquelas rádio AM. Eu me recordo que tinha as rádios do Rio, tipo a Marique Veiga, Nacional, essas rádios mais da antiga, que tinham uma potência muito grande, elas entravam no Brasil todo. E era o que eu ouvia. O que você ouvia lá? Você ouvia de tudo, Ivan. O rádio era muito eclético. Você ouvia os cantores do Rio de Janeiro da noite, você ouvia os cantores de rádio, aqueles cantores todos que você pode imaginar, Calbi Peixoto, Angela Maria, e vai por aí, todos esses, e outros nomes, o João Gilberto, que já estava fazendo sucesso com Bossa Nova, essas coisas. E eu ouvia também o Luiz Gonzaga, e ouvia as músicas americanas. Então era um rádio muito eclético, essa foi a minha referência. E quando vou para Goiânia, com 14, 15 anos, 16 anos por aí, já começa essa fase mais de prestar atenção em Elvis Presley, Sedaka, Paul Anka, aquele pessoal dos Estados Unidos, e depois chegou ali a onda a música dos Beatles, aqueles músicos ingleses fazendo um trabalho muito forte. Mas eu sempre ouvi de Nat King Cole a Luiz Gonzaga, passando por Beatles, por Bossa Nova, por Ataúfo Alves, essa coisa toda. E é uma das coisas que hoje eu estava conversando com um amigo, que inclusive está aqui, Diogo, paraibano, a gente estava conversando isso. Como é eclético o seu mundo sonoro, né? Você tem aquele disco 74, 75, de repente 77, com sonoridade completamente diferente. Depois a gente volta a um tipo de sonoridade. E de repente esses últimos discos seus, assim, né? O Dia 16, sabe? O Gatos e Ratos, que eu acho fantástico, sabe? E o mais recente também, enfim, eu acho que sempre teve essa pegada do rock presente em você. Então, eu acho que a sua obra também representa um pouco também das suas influências musicais, né? Totalmente plurais, nesse sentido. Eu sempre gostei muito eu sempre tive uma tendência a ter uma simpatia maior por instrumentistas, ainda que fossem vocalistas, mas que fossem instrumentistas e compositores. E sempre me despertou um interesse maior, eu sempre me aproximei mais desse tipo de artista. Então, o instrumentista, por exemplo, de sanfona, que eu falei Luiz Gonzaga, passando Uhum. por vários sanfoneiros
famosos até de outros estilos. No sertanejo também tinha muitos sanfoneiros. E pelo piano de Ray Charles, de Nat King Cole, e as guitarras, sabe, do Chuck Berry e esse pessoal todo lá da antiga. Lá. Aqui no Brasil tinha um guitarrista que tocava um outro estilo, mas muito famoso, o Poli. Tinha guitarristas no Brasil famosos que tocavam. O Poli fazia uma guitarra tipo havaiana. Então eu sempre gostei muito de guitarra. Aí veio esse pessoal, que eu te falei da Inglaterra, com o negócio de instrumentistas e guitarristas tocando, cantando. Né? E eu sempre fui, desde 7 anos, quis ser um guitarrista. Então, essa coisa da guitarra, ela sempre me acompanhou. E as pessoas às vezes diziam assim, mas os seus primeiros discos, a gente não via muita guitarra e tal. As pessoas às vezes não têm por que saber disso, mas houve até no Brasil uma passeata uma vez contra as guitarras, né? Uhum, é E verdade. achava que a guitarra não fazia bem a música brasileira. O pessoal que era mais ligado ao violão, essas coisas da MPB, né, e tal, eles fizeram uma passeata contra as guitarras. E o Roberto Carlos começou a fazer muito sucesso no Brasil tocando guitarra. Era RC3, ele era guitarrista, com baixista, baterista e um teclado. Então a guitarra sempre esteve presente ali. E na minha vida sempre foi presente. Eu fui para o Rio, toquei em Goiânia em bandas, né, como guitarra e cantando música de Beatles, de Rolling Stone, essas coisas. E depois fui para o Rio de Janeiro, toquei acompanhei muitos artistas, cheguei lá para arrumar trabalho. Quando não dava para cantar, eu acompanhava os outros, tinha sempre uma guitarrinha junto. Então a guitarra sempre me acompanhou. E os discos eles não aconteciam com guitarra no início, porque as gravadoras não permitiam muito isso. No Brasil existia uma política de gravação, você tinha aquelas orquestras nos estúdios, que era maravilhoso, mas você usava mais o esquema da gravadora. A gravadora não gostava muito de guitarra. Se você chegasse com um som de guitarra mesmo, você não ia gravar. Mas mesmo no meu primeiro disco na CBS, tem o Raulzito, o Raul Seixas, que trabalhou comigo nesse disco, que ele toca uma guitarra, ele consegue tocar uma música dele tudo acabado, tudo distorcido. E agora a gente pode pode usar as guitarras. Você citou o Dia 16, citou o Gatos e Gatos e Ratos, Ratos. feito muito em cima disso. O Diogo, inclusive, colocou aqui. Daí vi um show seu no Recife, em João Pessoa. Foram mais rock and roll do que muita banda de camisa preta por aí. Muito bom o comentário. Mas, Odaí, essa parte eu às vezes preciso explicar, porque como eu já estudei boa parte da sua obra, eu já sei, mas eu preciso falar às pessoas também, né? Você lançou o primeiro disco pela CBS e logo depois, o compacto ainda foi pela CBS, né? Do Vou Tirar Você Desse Lugar. Eu fiz dois LP, primeiro eu comecei, eu já tinha um disco antes da CBS, eu fiz um disco em 69, um selo independente, né? Com um disco, uma lágrima, né? Depois eu regravo ela na CBS, no segundo disco. Mas eu fui contratado pela CBS depois desse disco, ele tocou muito no Rio, as pessoas me ajudaram no Rio com esse disco Uma Lágrima, que era um selo independente da editora Genial do Rossini Pinto. Isso. E eu consegui tocar o disco bastante no Rio, cara. O disco, de repente, ele entrou na parada dos mais executados. Não de venda, porque ele não tinha para vender. E a CBS, e o Rossini me levou para a CBS também um pouco por conta desse meu esforço. De sucesso, né? Do Rio. E eu gravei na CBS o primeiro LP em 70, gravei o segundo em 71, e saí com esse compacto do Vou Tirar Você Desse Lugar. Foi o último trabalho lá que no mesmo ano eu fui para Poligrana. Inclusive, eu acho que você falou disso ainda no primeiro vídeo da série com o Rodrigo Faú. Até aconselho, pessoal, vocês assistirem. O Faú fez uma série de entrevistas, né? Com o Odaí, onde ele narra essa primeira gravação de Uma Lágrima, muito detalhadamente. Então, Vou Tirar Você Desse Lugar foi um sucesso estrondoso, mas eu também queria que a gente falasse de coisas que também não são tão comuns de você falar, né? Eu acho que algumas músicas são tão lembradas, Vou Tirar Você Desse Lugar, eu separei algumas aqui que são mais, sabe? Lado B, porque as pessoas também, e para você também voltar um pouco no tempo. Mas falando do Vou Tirar Você Desse Lugar, claro, tenho na dissertação aqui uns dados estatísticos que eu colhi no Instituto Edgar Leon-Ronta em São Paulo. Daí lá tentar toda a documentação do Ibope, sabe? Inclusive agora já está disponível em PDF. E aí existe um mapeamento de vendagem semanal de todos os discos e compactos vendidos no Brasil. E é impressionante, eu só estudei até 76, a sua obra 77,
mas a quantidade de semanas, por exemplo, que os seus compactos e discos tiveram em primeiro lugar. Por exemplo, Essa Noite Você Vai Ter Que Ser Minha, né? Um disco lançado, um primeiro compacto lançado no final de 72, e passou um mês. Né? Ele é o disco seguinte, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. É quando Exatamente, né? eu vou para Polydor e faço e essa música era gravada no LP, Ivan, chamado Assim Sou Eu, Assim mas Sou Eu, isso. desse LP eles tiravam um compacto simples e um duplo. Sim, sim. E esse compacto, Essa Noite Você Vai Ter Que Ser Minha, foi o compacto mais vendido em novembro, o mês inteiro, em todas as semanas, em 72. Eu tenho essa documentação. E esse disco, né, que foi o primeiro na Fonogram, acabou sendo um sucesso. Eu tenho também a documentação, que essa música chegou a ocupar durante o mês a música mais tocada da Colômbia. Não sei se você sabia disso, em 72 foi a música mais tocada. Então eu queria ainda lembrar aqui, não sei se você lembra, claro que lembra, mas a canção Perdi o Medo, que é do primeiro disco, né, do Minhas Coisas. Primeiro disco, assim, é uma canção que tem uma relação muito parecida com Apesar de Você, de Chico Buarque, né? Tem um negócio meio, quer dizer, se você levasse para esse lado, né, eu perdi o medo do relacionamento e tal. Eu quando vi, me deparei com isso. Tem um Táxi Aéreo desse disco também, que é uma música emblemática, né? Um disco muito bonito, né? Você sabe, é engraçado você tocar esse primeiro dia. A gente vai correndo, passando a vida, ainda bem que eu estou vivo para falar isso, e você, de repente, no decorrer da vida, você deixa de prestar atenção naquilo que você fez lá atrás. Às vezes você não Aham, para para. E ultimamente, não bem ultimamente, mas uns tempos atrás, eu comecei a observar esses discos da CBS, exatamente esse aí que você está falando, que tem o Perdi o Medo, o Táxi Aéreo e outros. Tem algumas coisas erradas, como algum instrumento que devia ter sido refeito na hora, mas a gente gravava tudo ao vivo, praticamente, a orquestra ao vivo. Mas é um disco bem interessante, ele tem umas coisas bem interessantes nesse disco, e no seguinte também. exatamente. Eu acho que, assim, claro que a gente tem que celebrar aquilo que foi mais famoso, mas, assim, tem as coisas que são lado B, que são muito bonitas, né? E aí eu não separei a nossa conversa mais por discos, fui pegando umas músicas para que você pudesse falar um pouco sobre elas. Tem uma música do Assim Sou Eu, uma música chamada Eu Queria Ser John Lennon, e você tinha falado sobre as bandas inglesas, né? Então, Eu Queria Ser John Lennon é uma música que eu gosto bastante também. Cara, engraçado porque a música ela vem naturalmente e tal. Em 72, que esse disco ele é de 72, eu fiz essa canção, Eu Queria Ser John Lennon. Na verdade, eu queria ser o amor da garota, eu queria ser o cara que a garota prestava atenção, né? Queria que quando ela ouvisse, por exemplo, ela ouvia o John Lennon, então eu queria ser o John Lennon, eu queria ser o espelho Aham. do quarto, eu queria ser a chuva que molhava ela quando ela estava na rua. Então, é muito interessante, eu também gosto muito dessa música. E o curioso é que na época, até as pessoas não me chamaram a atenção, quem estava comigo no estúdio, que deveria ter chamado, porque no final, como eu gostava muito do negócio de um piano do Paul McCartney, do Lenny B, eu acho. Eu sempre gostei muito do Paul como músico, desde que eles Uhum. apareceram, eu digo, pô, eu assisti o filme Reis do Iê várias vezes, só para ver o Paul McCartney tocar, que eu achava genial aquele baixista, pô, o cara toca, ele era É verdade. diferente. E eu sempre gostei muito do Paul como músico. E ele tinha esse negócio do piano. Então eu cantando, eu queria ser John Lennon um minuto só. E no final eu digo, Linda McCartney, quero seu amor. Os caras, alguém devia ter me dito, pô, cara, você não pode fazer isso, né? Porque você está cantando John Lennon e está dizendo que. Mas é uma É música muito verdade. interessante. É muito legal daí. Então essa foi uma das músicas. Eu estava revisitando o Assim Sou Eu também. E tem a música, uma música que eu acho emblemática, e até você fez recentemente uma versão número 2 dela, que é a canção Vida Que Não Para, né? Vida do povo da favela não tem janela. Então eu acho uma frase fantástica, né? Vida do povo da favela não tem janela. Você sabe que quando eu fui cantar com o Caetano, que participei daquele show em 73 na O Fono, fono, né? Sei. no ano 73, eu estive com o Caetano aqui em São Paulo para conversar com ele como é que ia acontecer. Ele falou, você entra, toca o violão, a gente canta. E na hora lá, como teve um... E ele tinha me dito que gostava dessa música, né? Ele gostava dessa música ou coisa assim. Na hora lá, quando ele teve houve as pessoas começaram a vaiar e tal, e ele sai do palco em determinado momento, e eu canto essa música. Canto essa, canto outras, até ele voltar. E acho que essa música até tem ele fazendo um lá 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 junto, quando ele volta.
E essa música é muito boa, a letra dela é boa, né? É um disco interessante. Esse disco tem uma coisa curiosa, porque eu fui para Fonograma, eu sei que você está falando, você está citando obras, eu estou te cortando. Não, não, de jeito nenhum. Quando eu saí da CBS para a Poligram, eu estava com Vou Tirar Você Desse Lugar, em primeiro lugar em todo o Brasil. É verdade. Eu mesmo fui que me tirei do primeiro lugar com Esta Noite Você Vai Ter Que Ser Minha. Tem se você for pesquisar essas Isso, palavras, isso, é essas palavras, verdade, exatamente. eu mesmo me substituo em alguma dessas paradas. Então, eu fui muito assim, toda gravadora queria o artista. O contrato dele acabou lá, todo mundo queria. A gravadora que eu estava queria que eu ficasse e outras queria que eu fosse. E quando eu fui para a Poligram, eu falei, eu venho para cá, mas eu tenho um disco assim assado, já tenho uma ideia, não quero que se meta, não quero que ninguém ponha o dedo. Eu tenho uma ideia de capa, de tudo, até o texto que está atrás já está pronto, tem um repertório e tal. Aí, só assim que eu venho, nessas condições. Sei quais são os músicos que eu vou chamar, eu vou ir para cá nessas condições. E eles me deram essas condições, mas o Jairo Pires, que era o diretor artístico, virou para mim e disse assim, mas eu não posso nem ouvir as músicas. Falei, claro. Aí ele morava na Urca, eu fui no dia seguinte na casa dele, toquei as músicas para ele de violão. E ele me disse, mas vem cá, você quer que um disco que chama Assim Sou Eu? Mas você não tem nenhuma música com esse nome, essa música você não tem. Eu falei, não, Assim Sou Eu é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Falei, mas tem que ter uma música? Eu falei, seria interessante, geralmente é assim. Falei, então eu faço uma música. E fui para casa e fiz essa música e rapidamente tirei uma outra que estava e virou Assim Sou Eu. Esse disco foi o primeiro disco seu que eu comprei, assim, a gente falando sobre essa sonoridade, o Rodrigo falou aqui do Azimuth, mas eu lembrei de uma coisa interessante, Adair, eu acho que em 2007, 2008, né, eu fui a um show seu assim, foi no Festival da Seresta, então de pessoas mais velhas e tal, talvez tinha eu e poucas pessoas jovens naquela altura, né, e de 2007 para cá, já se passaram 13 anos, no último show que eu fui seu, tinha muita gente jovem, e eu observei, passou um fio na minha cabeça, como em 13 anos, 13 é um número tão essencial, emblemático para a gente hoje, né? O seu público rejuvenesceu, né? Isso é muito bacana, de ver assim, ó, o Odair sempre foi um cara muito rock and roll em todas as fases. Eu digo rock and roll não só na sonoridade, mas também no manifesto da pessoa, sabe? Então eu fico muito feliz de ir ao show seu hoje e ver uma nova geração, né? Celebrando o filho de José e Maria. Por mais que eu goste também, eu acho que tem discos que são tão bons quanto, sabe? Por exemplo, a minha dissertação de mestrado Ame, Assuma e Consuma veio do disco depois, 78, que é da música Formas de Sentir, que é uma música que fala sobre relacionamento aí, né? Enfim, uma canção. Então eu acho que o Zé Cabaleiro uma vez usou uma frase que assim, o Brasil tem uma obrigação de descobrir a obra de Odair José. Eu acho que essa obrigação ainda existe. A gente se conhece assim, né, 7, 8 discos, mas tem muito mais, né, para conhecer, sabe? Dos anos 80 e tal. E é por isso que eu tinha separado umas músicas que são mais assim, são menos, né, para estimular as pessoas a ouvirem. Porque, por exemplo, a canção, eu gosto muito da canção O Divórcio, né, uma canção lançada meses depois de o Brasil ter promulgado. O Brasil foi o último país da América Latina a promulgar o divórcio e você lança aquela quando já tinha escrito, na minha opinião, assinar papel para quê? Então, queria... O divórcio, muito embora o nome, que as pessoas no Brasil eles tenham preconceito sobre quando você pega temas, né? O Uhum. divórcio, que coisa, né, de mau gosto. Mas não é justamente por isso, porque o Nelson Carneiro, o senador Nelson Carneiro, ele ficou anos e anos tentando aprovar o divórcio no Brasil e por conta da religiosidade, por conta de uma série de caretices, ele não conseguiu. Na minha opinião, isso é feito em 74, foi um pouco para fortalecer, ajudar ele nessa tese. Eu morava no Rio, conhecia o senador e cruzava com ele em alguma estação de rádio, em alguns lugares, e das conversas com ele, ele era muito simpático, é que me veio a ideia de fazer, na minha opinião. Mas o divórcio é quando justamente acontece, né, a coisa passar como lei. E o divórcio é uma música que é um compacto simples, depois do Filho de José e Maria. Né? Tem o Filho de José e Maria, que eu fui contestado de todas as formas, né? Quase só não me lincharam na praça, ou me cortaram a cabeça igual o Tiradentes, porque acho que bateram o pé e eu fugi, porque se eu tivesse encarado eles teriam feito. E o disco é um disco muito bem feito, o Filho de José e Maria é um disco, 40 anos depois você escuta e diz, pô, que disco bem feito. E as Super. pessoas, e as pessoas insistirem em ignorar isso.
quando eu faço o negócio do divórcio, é um compacto simples, que tem o divórcio de um lado e o crime da Barra do outro. Uhum. Que tinham matado a Cláudia Lecim Rodrigues, ou ela tinha sido morta por uma overdose, jogaram ela na Avenida Niemeyer. Não é que mataram, acho que ela teve uma overdose numa festa e depois, para nego se livrar daquele momento, daquela coisa, jogou o corpo da moça ali na Niemeyer. E eu fiz o crime da Barra. E esse é o compacto. E o divórcio tem uma coisa interessante. Ele tem um solo de guitarra feito por um americano, Gabriel Almeida, genial. E as pessoas Genial. nunca quiseram ouvir. Então, pois é, pessoal, escutem o Divórcio, é uma música fantástica. Alguém tinha falado aqui do Até Parece um Sonho, né? Que já foi também depois do Filho de Zé de Maria. E algumas pessoas perguntaram, daí, se você quiser falar, claro, sobre como é que se deu a relação com o Azimuth ali no começo dos anos 70, né? Como é que foi o convite, a participação, o próprio Hildon na participação depois no disco, né? Enfim. Então, é assim, ó, como eu te falei, quando eu faço sucesso, não vou tirar você desse lugar, na CBS, explicar isso, na CBS, a CBS tinha um som vitorioso no Brasil, que era o som identificado como o som da Jovem Guarda, do Roberto Carlos. Que a CBS era, no Brasil, 80% do mercado de venda de disco. Os outros 20%, as outras 15 gravadoras dividia ele. Uma ficava com 5, outra com 3, mas a CBS, às vezes, era 80%, 90% do mercado. E ela tinha um som conhecido no Brasil. Os discos, o sucesso do Brasil tinha aquele som da CBS. Você ligava o rádio e ouvia o som, era o som da CBS. E eu queria, justamente, tirar esse som do meu trabalho. Uhum. Eu tinha assistido Rich Evans no Woodstock, eu tinha visto essas coisas todas, eu vinha desse pessoal mais de guitarra, eu gostava muito do Stephen Stills, tinha o Neil Young, tinha esse pessoal todo, eu curtia muito esse pessoal, o Cat Steele estava estourando na Inglaterra, eu queria um som para ir, para esse lado. E a CBS não me permitia fazer isso. Eu só saí da CBS por conta dessas coisas, porque existiu um enquadramento dentro da CBS a nível de som. Uma vez eu gravei em 71 uma música chamada Vou Morar Com Ela, e levei um pianista que ele é importantíssimo, que é o Dom Salvador, para tocar Sim, um sim. piano para mim. Eu gravei com o Dom Salvador e o Paulo César Barros de baixo, e a gente fez um swing que não era o som da CBS. E foi ali que, de uma certa forma, o meu cartucho foi queimado junto com a direção da empresa, porque eu estava saindo do som. Então, como eu sabia que eu ia ter essa dificuldade, por isso é que eu saí da CBS quando estouro, vou tirar você desse lugar, e meu contrato tinha acabado. Porque eu fui para Poligram, para Polydor, né, no caso. Justamente quando eu falei, eu venho para cá nessas condições, escolho os músicos. É aí que entra o Azimuth. O Zé Roberto, o Bertrand tocava com a Elis Regina. Tem um teatro no Rio de Janeiro, acho que o Teatro da Praia ali, que a Elis estava fazendo um show e eu fui lá assistir. Inclusive a capa do disco Assim Sou eu fiz lá nesse palco que a Elis estava fazendo show lá, tinha uma temporada lá, e eu já tinha ideia de fazer, aquela foto é feita no palco que a Elis fazia o show. E o Zé Roberto tocava com a Elis, ele era o tecladista. E o Mamão, eu conhecia de uma banda de rock no Rio, e o Alexandre, ele era de uma outra pegada. O Mamão e o Alexandre, eles se conheciam, mas eles não tocavam juntos, assim, não era um habitué. E eu cheguei e falei, eu quero trazer esses 3 caras para tocar. E foi aí que começou. E junto com esses 3 caras, esse disco ele é arranjado pelo Valtel Branco, Uhum. grande maestro, que tocou com Frank Sinatra, Tom Jobim, com uma porrada de gente. Então eu reuni o Valtel Branco com esse pessoal, o José Roberto, o Mamão, o Ivan Conte e o Alexandre. E colocamos ali o Luiz Cláudio Ramos para tocar violão, que é o cara que sempre tocou com Chico Buarque. E, paralelo a isso, o Hildo. O Hildo já tocava com a gente por ali. Por que o Hildo? O Hildo, eu conheço ele da CBS. O Hildo ele fez parte de um conjunto na CBS chamado Os Selvagens, que era ele, o Ivanildo, que depois ficou conhecido como Michael Sullivan. Eles eram todos desse conjunto. E alguns pessoal dessa banda foi tocar na banda do Timaya Vitória Regis. Então eu já conheci o Hildo de lá. O Hildo também andava ali pela Polydor. E esse negócio do músico ir para o estúdio para ganhar o troco. E o Hildo também começou a trabalhar na produção da Polydor. E foi assim que começou a coisa a acontecer. E foi muito bacana. Os músicos não eram Azimuth veio depois. Aí eles começaram a tocar junto e virou Azimuth. E foi muito bacana aquele relançamento que saiu do box, né? O 4 Tons do Odaí,
porque todas essas informações vinham no encarte, um encarte muito E ali, completo. e ali é todos com esses músicos. Exatamente, exatamente, né? Vem todas as O que não tem, informações. o que não tem aí, depois do Assim Sou Eu, Ivan, sai o Walter Branco só fez o arranjo do Assim Do Sou Eu, ele primeiro, foi só sim. o arranjador, ele não tocou. Depois, o próprio Zé Roberto, eu tomei conhecimento que ele também era arranjador, estava começando. Então, eu, de uma certa forma, assumi o Zé Roberto como maestro, o Bertrame. Ele tinha dificuldade, que ele era um maestro novo, os músicos mais antigos ficavam complicando né, do estúdio, o pessoal do sopro, dos violinos, porque ele era um iniciante. Então, mas foi muito legal. Só gente da pesada aí, quer dizer, o Dom Salvador virou uma lenda. Dom Salvador e a abolição tem aquele descasso, né? É, Quer dizer, veja, e se queimou por causa disso, quer dizer, valeu a pena se queimar, né, Odaí? Valeu essa foi mudança. barato, foi barato. Outro dia eu fiz uma live aqui, meu filho falou assim, estão pedindo para tocar, vou morar com ela. Eu falei, agora. É fantástica. Cara, hoje eu estava escutando seus discos de novo e tal, né? O que eu ouvi de Odaí ao longo desses 13 anos não é brincadeira. Então eu escuto, ó, letra, Obrigado. escuto, tal. Mas eu estava dizendo assim, rapaz, isso é algo assustador na música brasileira, sabe? Quer dizer, o disco, não é, Fábio? O Fábio tá falando que o Filho de José Maria devia sair em CD. Foi relançado agora em vinil, vamos esperar que saia em CD, é verdade. Mas, olha aí, eu tenho várias outras coisas para falar, mas outra coisa é o seguinte, o disco Lembranças, é um disco 74. O 73 é talvez o disco mais clássico da sua carreira, pela Porque quantidade de... as 12 faixas viraram sucesso. O ano de 73 foi o ano que eu engoli o rádio, né? Só tocava o Daí José nos rádios e tocava as 12 faixas. É Então verdade. esse disco ele virou o ano de 73. Todas as músicas, né? Revista Proibida, naquele conflito da Playboy sendo lançada no Brasil, a Todas Pílula, as né? músicas, a Pílula, a Empregada, Cadê Você? Ou Você é a Praça, Que Saudade de Você, tudo ali tocou no rádio. E uma É um coisa, disco outra, é um disco que parece uma coletânea, né? parece uma coletânea daí. E outra coisa engraçada também é que a canção A Pílula chegou a tocar também, a ser primeiro lugar lá na Venezuela, a canção La Pílula, né? La No mundo. Píldora, La La Píldora. Pílula, lá, sim. E aí, na minha dissertação, também trago essa documentação, tá lá. Eu procurei Foi, documentar muito ela foi censurada em toda a América Latina. Um dia em antes foi toda a América lançada, Latina. porque tinha todo aquele conceito, era o mesmo sistema político, né? Repressivo e tal. Pois é. Então, essa canção, Eu, Você e a Praça, né? Eu acho que o tributo que foi feito a você em 2002, né? Com a participação de Zé 2006, Cabaleiro. 2006. 2006, pela Alegro, saiu pela Alegro, né, daí É, o selo, né? Então teve o Zé Cabaleiro, o próprio Bojó, que é de Recife também. Mas muito eu também bom. queria falar de uma música. Pronto, já que a gente falou de 73, já já a gente falou de 74, o Fábio colocou aqui cronista. Fábio, na primeira conversa que eu tive com o Odaí, eu disse isso. Odaí, você é um cronista do cotidiano. Né? E aí eu fui ler sobre os cronistas. Eu gosto quando dizem isso, porque na verdade eu me sinto um cronista. Eu falo, eu escrevo sobre aquilo que eu observo. Né? E quando eu fui escrever a dissertação, daí ficava muito na minha cabeça o conceito do cronista ser o cara que registra o circunstancial, né? Registra o que veio, o que É, vive. E é muito é, isso que eu percebia. E aí eu acho que as suas músicas trazem esse regime de historicidade, porque são debates que parece que sumiram no Brasil. Ninguém fala do divórcio, da pílula, mas que na época foram grandes debates, né? E que se esquece, como a questão da empregada doméstica. E aí eu trouxe também, hoje eu estava relendo a dissertação, e uma das regulamentações da empregada doméstica é que em 72, 73, 74, na nossa lei, né, você vê que hoje tem 3 ou 4 anos a regulamentação da doméstica, agora que foi regulamentada a profissão de empregada doméstica, na época que você lançou a música, ainda constava na lei como se ela fosse uma pessoa que trabalhasse porque gostava da família, né? E não tinha obrigações, direitos. é bom tocar nesses assuntos às vezes, mas assim, por exemplo, em 73, quando a música foi feita, quando ela foi lançada, justamente por isso, porque para chamar a atenção das pessoas para essa coisa horrível. A empregada não era tratada como uma funcionária, era, como você falou, porque gosta, porque quer ficar por ali, como ajuda a pessoa vem morar na casa, e sem horário estipulado, sem regras, sem nada. Na verdade, esse texto, eu vi em um programa de rádio em São Paulo, de um cara chamado Luiz Aguiar, que era um cara ligado a sindicatos, trabalhava na Rádio Tupi,
e eu fui fazer uma visita ao programa dele, eu estava muito estourado com o disco Assim Sou Eu, e ele ia me receber como convidado, e ele fazer uma entrevista, e eu sentado do lado dele, ele pediu um tempo e leu um texto sobre o negócio de sindicatos, negócio de empregado, ele defendendo essa tese de que teria que ser regularizado esse negócio da empregada doméstica. Eu perguntei para o Luiz, falei, Luiz, quem escreveu isso? Ele falou, eu escrevi. Eu falei, isso aí dá uma música. Ele entregou e falou, faça um bom uso. E eu depois levei aquilo para casa e só rimei as coisas. O texto é mais ou menos dele. Evidentemente que eu romantizei a coisa. E lá tem uma parceira lá, se eu não estou enganado, é a Andréa Teixeira, que é a filha dele. Ele não quis botar o nome dele. Eu falei, eu tenho que botar o texto é seu. Eu falei, então põe o nome da minha filha, a menina, era uma criança. Eu lembro Só 40 anos depois, no governo da Dilma, foi que ele foi prestar atenção nisso. Exatamente, exatamente. E aí a gente teve. E, na verdade, apesar de existir a lei, a gente sabe como ela é transgredida, né? Se a gente vê, por exemplo, o caso do menino Miguel, que a mãe dele estava passeando com os cachorros e o menino caiu. Então, você vê Não, que, é que situação ainda a empregada doméstica remonta. Então, é mais uma das suas músicas que trazem à tona aí debates assim, essenciais no Brasil dos anos 70, né? Talvez como cronista você às vezes não tenha nem a dimensão. Tem uma coisa em cima de você que sempre não me incomodou, mas sempre eu ficava pensando, poxa, por que as pessoas veem por esse lado? Porque tem aquela música da Rita Lee com Paulo Coelho, o Odair José é o terror das empregadas, né? Distribuindo pílulas, arranjando namorado. E a música ficou tida como uma piada. O Odair José é o terror das empregadas. Eu falei, pô, mas não é uma piada, né? É uma coisa séria e as pessoas não prestaram É, atenção. exatamente, É uma exatamente. hipocrisia, né, Ivan? É uma coisa. E colava um pouco. Prefere ver como uma piada do que encarar de frente. Né? Mas eu acho que e é uma das grandes críticas que eu faço na minha dissertação é que se olhou muito para alguns artistas naquele momento, né? Se escolheu um determinado grupo de artistas para dizer assim, pronto, isso aqui é bom e o resto, sabe? E ignoraram muita coisa fantástica. Não é nem o sentido de ignorar, eu nunca me senti ignorado. Nem pela crítica escrita, nem pelo povo, nem nada. O negócio de você não agradar aqui ou agradar mais ali é natural. João Gilberto também agradava pouca gente. É verdade, daí. E era um gênio, não é um gênio o trabalho dele. Se você pegar o Chico Buarque, para mim o maior compositor brasileiro, Tom Jobim, se você for fazer uma pesquisa, é minoria. E às vezes a maioria, o cara que atinge a maioria, de um modo geral, ele faz uma coisa mais simples, uma coisa que para determinadas pessoas é menos relevante. E não é. Né? Não é, exatamente. Exatamente. E uma das coisas que eu acho interessante foi isso, né? Você trouxe na sua música o protagonismo, aquelas pessoas comuns, né? As pessoas do dia a dia, em fato, mas com uma sonoridade assim fantástica, super complexa, progressista, sabe? Então, quer dizer, trazia uma certa ligação que as pessoas se identificavam com o cotidiano, né? Mas com sonoridade extremamente progressista. Então, eu vejo muito isso, sabe, na sua música. Uma riqueza musical fantástica com uma letra Então, super necessária. a ideia, mas é por aí mesmo, a sua leitura está certa. Como eu te falei no início, que eu sempre gostei mais, me aproximei mais dos instrumentistas. Então, mesmo eu não sendo um grande instrumentista, eu sempre tive mais afeição para ouvir, para prestar atenção com quem eu pudesse aprender. E nessa de querer aprender, você termina fazendo uma coisa um pouco melhor, né, do que aquilo que você poderia fazer. Então eu tenho o hábito de ouvir, eu pensei que você escuta o quê? Para não eu escuto no momento nada, mas às vezes eu escuto sempre alguém que eu possa aprender. Se for uma coisa que eu não vou aprender, não adianta ouvir. É verdade, Adair. E eu lembro, talvez, não lembro se no programa Ensaio seu, algum programa que eu assisti ainda em 2008, 2009, e aí foi feita uma pesquisa com Vou Tirar Você Desse Lugar, que foi o compacto mais vendido de 72, e aí vendeu mais compacto do que o número de vitrolas, né, de radiolas que existiam no Brasil. E aí as pessoas passaram a fazer uma segunda rodada de perguntas e perguntar como é que vocês compraram o compacto se não tem a vitrola? E as pessoas diziam, não, eu não tenho, mas quando eu comprar, eu quero que seja o primeiro compacto a ouvir. Então isso é fantástico, né? Foi feita realmente uma matéria na época que, naquele momento, para mim, no caso, isso foi irrelevante porque você está no pico ali de trabalho, você está correndo atrás das coisas, né? Então você não presta muita atenção nisso. Outro dia, às vezes me perguntam, mas na época você fez muito sucesso, a crítica especializada
você tratava assim o assado, ou os artistas. Né? Eu falei, cara, você tratava não sei, não tinha tempo para prestar atenção nisso. Não. Então, essa pesquisa realmente foi feita, porque eu vou tirar você desse lugar, ele foi um sucesso muito grande. Não que no Brasil não tivesse sucesso grande, porque quem abriu o mercado de disco no Brasil, pelo menos até onde eu observo, foi o Roberto. O Roberto, Uhum. quando ele faz muito sucesso, os artistas antes do Roberto vendiam 3.000, 2.000, 1.500, 3.000 discos, quando faziam muito sucesso. O Roberto, quando estoura e faz muito sucesso, ele vende 100.000. Então aquilo já era uma vendagem louca, e ele abriu esse mercado. Mas o Roberto sempre vendeu muito. Mas aí quando saiu Vou Tirar Você Desse Lugar, que foi uma música não trabalhada pela gravadora, porque eu não tinha mais contrato com a gravadora, Claro. e a gravadora não tinha muito interesse naquilo, e as pessoas não acreditavam, poucas pessoas acreditavam, que o cara dizendo que estava apaixonado por uma prostituta pudesse fazer sucesso, diante dessa hipocrisia da moral aí, essa coisa. Eu me lembro que para gravar essa música, quando eu mostro para o Rossini na sala, o Rossini era muito meu amigo, me dizia, porra, mas estou querendo te dar uma oportunidade, seu contrato acabou, você quer gravar essa música de puta. Aí me lembro que estava lá o Raulzito, o Raul Seixas, estava o Mauro Mota, tinha outros compositores, o Renato Barro, só assim, deixa gravar, a música é boa, a música é boa. Tanto é que quem vai comigo para o estúdio para fazer essa produção é o Raul, porque o Raulzito, que nem era meu produtor, o produtor era o Rossini, porque o Rossini não gostava muito de estúdio, e lá eu não vou lá gravar música de puta. E a música sai e a gravadora não trabalha, e ela estoura sozinho. E vende 1 milhão de compacto no universo que se vendia 100.000, 150.000 discos, que era o Roberto Carlos. Então, de repente, num ano, você tem uma venda absurda de 800.000, 900.000 discos, 1 milhão de compacto. Aí foi onde saiu essa matéria, fizeram uma matéria. Odaí, quando eu estava pesquisando essas vendagens, né, hoje está mais fácil do que na época que eu pesquisei, 7 anos já, então as imagens estão até com qualidade ruim. Também tem algumas composições suas, por exemplo, uma das composições que ocupou durante um bom tempo os primeiros lugares em vendagem, você não gravou, eu já lhe vi cantar em show, mas é a canção Porque Brigamos, né, que também é uma composição sua e que figurou Não, lá, não, Porque Brigamos não é minha. O Foi Tudo não é? do Amor. O Não Porque entendi. Brigamos é uma música, o Porque Brigamos é uma música do Neil Diamond, que eu peço ao Rossini Pinto para fazer uma versão para mim, Ah, gravar. entendi. Mas aí eu não gravo. Quem grava é a cantora Diana, Sim, sim, sim. porque eu achei que eu não ia gravar a versão e tal, e ela grava. Mas essa música não é minha. Eu vi você Embora cantando em alguns shows. Pois, embora você não é o primeiro que pensa dessa forma. eu já lhe vi cantando, talvez num É. show do Festival da Sereste, mas é uma canção que ficou na memória. A versão foi tão legal que. Odaí, outra coisa que eu ia te perguntar, em relação a. Ainda. Eu anotei várias coisas aqui, por exemplo, o disco que o Zé Cabaleiro produziu, né, com a Saravá, depois ele trouxe. Você gravou até o Carlinhos Brown, coisa do Brown com o Arnaldo Antunes. Acho que Vou Sair pro Interior, uma música que eu adoro e que traz ali o Praça e Tiradentes. Eu penso que seja esse, o Praça e Tiradentes. Depois veio o dia 16, mas nesse momento agora, o que é que você conseguiu produzir durante a quarentena? Escreveu alguma coisa? Está tocando ou está mais... Não, eu tenho feito sempre. Eu não consigo não tocar porque eu só faço isso. Eu desço praticamente todo dia, ou dia sim, dia não, para um espaço que eu tenho e fico tocando. Eu acabei de dizer que eu fiz agora, coisa de 15 dias, uma faixa que vai ser lançada no dia 22 no Spotify, nas plataformas, que Olha é aí, chamada pessoal. Morrinhos. Eu fiz e gravei com eu e o Júnior Freitas, meu filho, que é um multi-instrumentista, ele foi engenheiro, ele tocou bateria, tocou contrabaixo, tocou guitarra, tocou teclado, e eu só toquei os violões e cantei. Então a gente tem feito. E eu tenho feito também, eu fiz uma música que até mandei para Maria Bethânia, mas ela não respondeu, mas que as Bahia, a Sucene me disse que vai gravar, chamado Um Outro Desejo. E eu tenho um trabalho, um projeto que tá pronto praticamente, em parte, que vai sair um filme agora, chamado Meu Álbum de Amores. É um filme que deve estar para ser lançado, não sei com essa história da pandemia se vai haver algum atraso ou não, mas estava previsto para setembro, que a trilha sonora sou eu e o Arnaldo. Nós fizemos 6 músicas para o filme, para que o ator cantasse, mas o encerramento do filme eu canto eu e o Arnaldo. Quando terminar o filme, que descer os caracteres ali, eu e o Arnaldo vamos estar cantando
a música com esse nome, meu álbum de amores, que é uma música, essas 6 músicas são minhas e dele. E daí nasceu uma possibilidade de um projeto, da gente fazer mais 4, a gente já está já trabalhando nisso, para a gente fazer um disco junto, eu e o Arnaldo com esse nome, meu álbum de amor. Não sei se vai acontecer, mas ele está sempre produzindo. Tá todo mundo torcendo, né? Eu lembro que o Arnaldo gravou Quando Você Decidir, no disco ao vivo dele, né? Ficou muito bonita a versão. Aí eu ouvi, eu disse, eu conheço essa música de algum lugar, e aí fui Cara, quando voltando. você. Presta atenção, quando aparecer no mercado essa música, eu e ele cantando meu álbum de amor, vocês vão gostar. Ela é muito forte. É Ah, uma eu não música, tenho dúvida. é uma música muito forte, um arranjo do Pupilo. Pupilo foi quem fez e está muito forte. Dá pesada, dá pesada. Quero fazer só um agradecimento ao Rafael, né? Rafael sempre Daqui do tem. lado, Cara, daqui do valeu, lado. Rafa, sempre mediando aí nosso contato. Essa camisa, inclusive, Você foi tá. Obrigado, presente obrigado dele. pela camisa. Está usando a camisa. Você está em Porto? Tô no Porto aqui. Tá calor, tá de sol ainda hoje? Hoje tá quente. O verão aqui, hoje chegou a fazer ontem Porque 33 graus. eu tive aí, parece que nesse período o sol vai até tarde, né? Ah, é verdade. Rapaz, eu esses dias estou aqui, né? Faz muito frio, mas nessa época faz muito calor. Tá, agora deve estar. Já chega, estou suando. Não, Falei para minha esposa Jane, falei, vou falar com ele está lá em Porto. Ele falou, ele é que é feliz, o sonho dela é morar em Porto. ah, depois venham passear aqui, né? Fazer uns shows aqui na A casa. gente passeou aí, tinha voltar agora em junho, mas aí aconteceu essa coisa toda, né? Mas assim que puder, a gente vai combinar aqui alguma coisa, né? Vamos combinar. Rafa, tá combinado também, viu, Rafa? Obrigado de novo por ter propiciado A esse. gente, a gente ainda está querendo uma hora dessa, sempre essas conversas às vezes surgem no ar, é fazer uma temporada por aí, entendeu? Começar Portugal, ir para Espanha, para França. A gente está começando por Portugal. Às vezes a gente conversa sobre isso com as pessoas. Ah, vamos fazer, e termina não fazendo. Espero que um dia aconteça. Espero que logo, vai ser massa. E, Odair, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, antes que eu esqueça também. É, muita gente, assim, nos últimos tempos, regravando canções suas, né? Então, e, pelo menos em shows, em discos, o próprio, a gente falou aqui com o Otto, a gente pensou um pouco com o Otto, e ele tinha gravado uma versão da sua música. Eu lembro que, inclusive, essa passagem da música, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Eu lembro que ainda, quando eu já estava ouvindo a sua obra, eu estava lendo um livro do Freud, né, O Mal-Estar da Cultura, da Civilização, onde ele fala algo muito parecido, né, sobre a felicidade para ele não existir como plenitude, sim os momentos felizes. Né, e é uma das coisas que Eu eu coloco na minha dissertação. não sabia, mas Pois é, quer dizer, há uma eu associação até. penso também, tanto é que eu coloquei isso na música. Pois é, então há uma associação de ideias em consonância entre a sua obra e a obra do Freud, então, do século XIX, mas enfim, só queria lembrar também disso. A Noite Mais Linda E do Mundo, o Otto gravou ela. A Noite Mais Linda do Mundo é uma música lindíssima, e é claro que eu queria te perguntar o que é que você tem ouvido assim, de novo hoje, dessa nova geração, o que é que você mais gosta, mais consome, bandas, enfim, de uma maneira geral, o que é que você tem ouvido de coisa nova, assim? Ô, Ivan, eu, como te falei, eu faz tempo que eu não sou muito de ouvir. Quando comecei a fazer muito sucesso em rádio, trabalhar muito intensamente, você viajar muito, eu comecei a ouvir pouco. Eu te falei ainda há pouco que eu até o filho de José e Maria, eu ouvi muito, ouvi tudo, de Herbie Hancock a Luiz Gonzaga, de Beatles a Tonico Tinoco, eu já ouvia tudo. Mas hoje, se eu tivesse que ouvir, quando vou ouvir, eu procuro ouvir mais o pessoal do alternativo. Por quê? Porque eu acho que no alternativo, eu acho que música, a música, vou falar de música porque eu ia falar da arte de modo geral, mas a parte da arte que eu trabalho é com música. A música, você não pode fazer, eu não faço, eu não admiro muito quem faz um negócio com a música. Eu acho que quem faz negócio não faz arte. Não, quem negocia não faz arte, faz negócio. Então, eu não vou muito atrás de pessoas que estão fazendo muito sucesso na mídia, essas coisas, porque é muito repetitivo e as pessoas não saem da zona de conforto. O cara acha uma temática para fazer sucesso, para ganhar o dinheiro e não sai dali. Então, ali eu sou contra? Não, só que ali eu não vou aprender nada. Eu não vou ver coisa boa ali, pelo menos para o meu gosto. Mas no alternativo tem muita gente boa. Eu escuto muita gente. Por exemplo, se eu tiver que ver um show, eu não vou ver de um cara consagrado, às vezes. Eu vou ver de um cara alternativo. E eu tenho, às vezes, quando escuto,
escuto gente alternativa e tem muita gente boa. Alguém tinha perguntado aqui sobre a importância passou um pouco do Rossini, né? Do Rossini Pinto, nesse processo das composições. Se você quiser comentar alguma coisa. E o Diogo também perguntou aqui qual seria, para você, o seu ponto de virada para esses trabalhos atuais, né? Esses 3, 4 últimos discos com a pegada, principalmente os últimos 3, mais rock and roll, né? O Praça Tiradentes ainda tem alguma coisa com pé no rock, mas principalmente os 3 últimos são mais rock and roll. Então, se você puder falar do Rossini e dessa virada. Quando eu em Goiânia, em 66 para 7, eu chego do Rio acho que em 67 para 8, eu resolvo realmente ir para o Rio de Janeiro e tentar mostrar o meu trabalho. Eu tinha 18 anos de idade, por aí. Eu tinha uma referência de algumas pessoas. Uma dessas pessoas, quem encabeçava essa lista era o Rossini Pinto. Ele era compositor, ele era produtor de disco, e eu queria achar o Rossini Pinto. E fui para o Rio de Janeiro com esse foco, achar algumas coisas, umas pessoas e gravador e tal, mas achar o Rossini Pinto. E achei o Rossini Pinto. E fiquei 2 anos, 1 ano e pouco, tentando convencer o Rossini de que para ajudar o meu trabalho. Então, o Rossini, em 69, grava comigo um compacto, pelo selo da editora dele, genial, e em 70 ele me leva para a CBS. E o Rossini, então essa é a importância do Rossini, ele é o início de tudo. Aprendi muito com ele e foi, de uma certa forma, o cara que abriu a porta para me entrar na maior gravadora do país naquele momento. Uma coisa que você está na CBS naquele momento era como você está na seleção de 70 do Pelé. Então era como você, Pode ser. É verdade. então, um cara que me coloca numa situação dessa, ainda me coloca naquele disco, às 14 mais, você lembra desse disco? Lembro, Então, lembro você sim. sai, você entra na CBS, começando nas 14 mais, você não tem como já não estar com as portas abertas para a vitrine total ali, você ter a execução de rádio e ter a oportunidade maior. O Rocinho teve toda a importância. A outra coisa que você falou Da foi... virada assim, nesses últimos discos, né? Ah, Esse retorno da. eu andei uma época, quando em 77, quando eu fiz o Filho de José e Maria, Ivan, que as pessoas bateram muito, eu já falei muito disso, as pessoas já conhecem a história, Sim, sim, eu sim. não vou ficar me repetindo aqui, mas de uma certa forma, como ser humano, eu fiquei bastante fragilizado ali. Eu fui perceber isso depois. Naquele momento eu liguei o dane-se, eu não estou ligando para isso, mas na verdade aquilo me prejudicou bastante, porque eu tinha feito o Filho de José e Maria com muita esperança de trazer uma coisa nova para as pessoas, uma coisa de qualidade. E essa coisa só foi meio que reconhecida 40 anos depois. E naquele momento, eu apanhei muito, se fosse da mídia, do público. A coisa era tipo assim: não contrate o show da José porque ele ficou louco. O cara da rádio, não vou tocar porque se eu tocar eu prejudico ele. Então, quer dizer, houve uma. Eu parava na rua, ou num restaurante, ou num posto de gasolina, o cara vinha me chamar a atenção. Houve uma campanha contra o disco e contra o Odair José. E eu fiquei muito fragilizado. E dali para frente eu fiz alguns trabalhos bons, mas eu fiquei cumprindo tabela, o que me arrependo muito. Dos anos 80 até 2000, eu não tive foco. Eu fui tipo assim, qualquer coisa que eu pensar, eles vão achar que eu sou louco de novo. Porque eu fui taxado como louco na gravadora. Oh, não, contrata ele, mas fica de olho nele, porque ele pode fazer de novo um filho de José e Maria. E é isso que a gente não quer. A gente quer ele enquadrado aqui naquele negocinho que a gente imagina e tal. E eu fiquei nessa trava. Mas aí, aos poucos, as pessoas, esse público mais jovem que você se referiu lá atrás, que você foi no Seresta, lá em Recife, depois você viu mais 13 anos depois o público mais jovem, esse público é que me fez, de certa forma, prestar atenção no que eu poderia dar de novo a eles, que era um trabalho mais relevante. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer trabalhos de novo com foco do Odair José, que eu tinha perdido depois dessas pauladas todas, depois do Filho José e Maria. Eu depois do Filho José e Maria eu fiz uma coisa simples, que ainda foi um disco muito bem feito, tem até Parece um Sim. Sonho, mas já é um outro conceito, até É, Parece um Sonho. Foi o último disco que eu fiz com o Azimuth naquele período, eu gravei com o Azimuth de 72 a 79 direto, depois eu fui para trabalhar na EMAIA, era um outro tipo de gente, outro tipo de pessoas. Então, o que acontece é assim,
o que que me alertou? O próprio público. Às vezes eu cruzava no aeroporto com jovens, às vezes eu estava em determinado show fazendo uma coisa não relevante. Eu andei uma época bebendo muito, fazendo uns shows muito ruins, fazendo as coisas ruins, e aparecia um jovem para falar do filho José e Maria, que pegou na gaveta do pai, no armário, não sei, da tia, coisa do gênero. E eu comecei a perceber que eu tinha uma qualidade através dos olhos das pessoas, não dos meus próprios olhos. Quando foi feito aquele tributo em 2006, aí me abriu os olhos de vez. Falei, as pessoas veem o meu trabalho de uma forma que eu É não estou verdade. vendo. Eles estão respeitando mais o meu trabalho do que eu mesmo respeito. E quando essa coisa ficou mais alternativa, que eu posso fazer os discos eu mesmo, sem estar prestando conta para a gravadora, para nada, para um produtor maior, que eu produzo, eu faço do jeito que eu quero. Então eu voltei a ser o Odair José. Eu acho que o dia 16, o Gatos e Ratos e o Hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio, seriam os discos na sequência do filho de José e Maria lá atrás, e que eu não pude fazer. Descassos. E tenho um amigo meu, Diogo, aqui, que concorda plenamente, né? Eu escuto Dia 16, Fera é uma música que eu adoro, quer dizer, para mim também tá super naquele nível. Enfim, eu acho que a gente tem aqui 2 ou 3 minutos. Eu teria aqui horas para falar com você, Odair, mas eu queria, primeiro, só para finalizar, agradecer imenso sua disponibilidade, simpatia sempre comigo, e não é de hoje, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, eu aperrei o Odair há 13 anos, né? Fiz meu mestrado em 2013, 2015, né? E tudo documentação que eu encontro, que eu pesquiso, eu sempre fiz questão de enviar para ele, para o Rafael. Então, Odair, muito obrigado sempre por essa partilha. E queria lhe perguntar uma coisa. Se você tem, claro que isso é muito relativo, mas se você tem um ou duas músicas favoritas na sua carreira, ou de fato é impossível isso, ou um disco favorito. Um disco favorito deve ter. Eu tenho momentos da minha carreira que eu sei que eu fui bem. E sei que tem outros momentos, como eu acabei de dizer, que eu não fui. Eu Uhum. diria que eu fui muito bem de 72 a 77, 8, e que estou conseguindo tentar consertar um período errado. Tá? Mas eu quero dizer que eu me sinto um privilegiado, me sinto lisonjeado com o seu interesse pelo meu trabalho. Conversamos até uma vez que você poderia fazer do seu trabalho uma biografia, né? A gente teria que ver uns acertos de coisas para não ficar a informação só de que você pegou de jornal e tal. Para Claro, que né? às vezes a matéria ela sai mais na opinião do jornalista do que do fato real. Mas uma hora até já falei para o Rafael, se o Ivan quiser conversar com você sobre isso, vamos conversar. E eu te agradeço pelo interesse e conversar com você aqui também foi uma honra. Daí, então, grande abraço para você. Fiquem bem, se cuidem, né? A coisa ainda está muito difícil no Brasil, mas eu tenho esperança que o Brasil vai voltar aos bons tempos aí. Eu tenho, na música que eu fiz para Morrinhos, tem uma parte que diz assim: vai passar, vai passar. Vai passar. Então, um abraço para você, um abraço para o Rafael, um abraço todo na Obrigado. família. Daí, até breve, então. Obrigadíssimo. Tchau, garoto. Tchau, tchau.